Abram comigo sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 6 e 7. Amém? Que vai dizendo assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Quantos conhecem aqui essa passagem? É uma passagem muito conhecida ali de 2 Timóteo, né? E é sobre essa passagem que eu quero estar falando aos corações dos irmãos, com o tema que diz: reviva o dom que Deus te deu. Amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando. Pai, te agradecemos, Senhor, nessa noite por estarmos na tua casa, por te buscarmos, Pai, e termos essa oportunidade, Senhor, que muitos, Pai querido, gostariam de ter, mas não têm. Senhor, somos gratos a Ti pelo dom da vida. Somos gratos a Ti por esse ano que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos livrado. E somos gratos a Ti porque o Senhor vai permitir, Pai, que nós entremos num próximo ano, Senhor. Um ano, Pai querido, em que o Senhor vai fazer florescer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem prometido para nós. Os Seus dons, Pai querido, que possam renascer dentro de nós, Senhor, e transbordar, Pai querido, como água viva, Pai. E que em nome de Jesus possa alcançar vidas por amor do Teu nome, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, há um tempo atrás. E eu tenho o costume de sempre, quando eu oro, quando eu leio, eu pego e eu costumo anotar as coisas. E esse aqui é até um dos cadernos que eu costumo anotar algumas coisas que Deus vai falando comigo. E esses dias, fazendo uma organização lá em casa, eu achei esse caderno aqui, que fazia um certo tempo que esse caderno aqui eu não usava, estava usando um outro. E eu vi essa anotação que eu tinha feito sobre algumas coisas que eu estava lendo sobre o livro de Timóteo, e isso veio no meu coração como algo que eu tenho que ter para mim para o próximo ano que está vindo, 2022. Todo final de ano, todo final de ciclo, é um momento que nós podemos parar, refletir, o que de bom nós fizemos, o que não deu certo, o que está dando certo e pode melhorar, né? Nos negócios se chama ciclo PDCA, se eu não me engano. Você vai lá, você planeja, você executa, você checa e você age. E assim, continuamente, a gente vai fazendo isso. Então, quando nós paramos e analisamos, nós vemos que muitas das vezes nós deixamos de executar certas coisas que Deus ele já tinha colocado na nossa vida lá no final do ano passado. No final do ano passado, talvez você pensou: poxa, esse ano eu vou conseguir emagrecer. Eu não consegui emagrecer. Eu queria. Cheguei a perder ali uns 8 quilos ali, mas eu dormi e acordei com mais 10 quilos. Não sei como isso, mas aconteceu. Talvez você queria: poxa, eu quero criar hábitos diferentes. Quero começar a me exercitar, quero começar a ler a Bíblia de manhã, quero começar a meditar de manhã. Daí no primeiro, segundo dia, primeira semana, o celular desperta, você acorda, você faz. Na segunda semana você já pega e já começa o quê? Deixa mais 5 minutinhos, coloca ali no espera, daqui a pouco no outro dia, coloca no espera de novo. Quando você vê, não fez um dia, não fez 2 dias, quando você vê, aquilo que você queria já não fez mais. E aquilo que Deus havia colocado no seu coração, com o passar dos dias, foi ficando para trás, fui deixando para trás. Não, amanhã eu faço, não, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço, depois eu faço, e quando vê, a gente não fez nada. E nos dias que nós vivemos hoje, é muito fácil, apesar de parecer que não, mas é muito fácil nós dizermos que nós somos cristãos. Querendo ou não, hoje em dia é moda a gente falar que a gente é cristão.
Não, eu sou evangélico, sou crente, né? Porque se nós vemos os nossos pais, os nossos avós, que iam para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, era motivo de chacota, era motivo de zombaria. Se nós formos um pouco mais atrás, nós vamos ver que grandes homens vieram ao nosso país para poder trazer o evangelho, as dificuldades que eles tinham. Não tinham as coisas que nós temos hoje para que se facilite essa transmissão da palavra, não. Mas eles batalhavam e ralaram, deram duro por isso. Se andarmos um pouco mais para trás, a gente vai vendo que no início do protestantismo, na reforma, a dificuldade que aquelas pessoas tiveram para poder pegar a palavra de Deus e fazer com que ela chegasse ao povo de maneira verdadeira, de maneira real, como aqui está escrito, como tem que ser, de acordo com a visão de Deus para o seu povo. Isso foi difícil. E quando eu me deparo com essa passagem de Timóteo, eu vejo também o tamanho da dificuldade que deveria estar sendo ali para Timóteo. Para que Paulo chegue nele e fala: reaviva a chama de Deus que está em seu coração. Eles estavam próximos de todos os acontecimentos que haviam acontecido ali com Jesus. Estava viva na memória de alguns, outros não chegaram a ver, mas ouviram da boca de quem viu. Mas mesmo assim, era difícil, porque eles sofriam perseguições ali naquela época. Nesse período, o povo cristão ele era perseguido, era morto, era queimado, era preso, era executado. Mais para frente era jogado em covas, eram colocados em calabouços, em lugares em que nem o sol batia. Eram colocados em arenas para que pessoas se divertissem com suas mortes. Então imagine o tamanho da dificuldade em que eles encontravam. E quando eu vejo Paulo falando, reaviva o dom de Deus que há em você, eu acho isso tão impressionante, porque primeiro ponto, Paulo quando ele fala isso, ele está preso. Ele está passando um dos seus últimos momentos. E ele escreve para um jovem que um dia venha substituí-lo, para que ele permaneça firme, constante, para que ele não esqueça aquilo que Deus havia prometido para ele, mas pelo contrário, que ele perseverasse e que continuasse a dar sequência ao ministério que Deus havia colocado na sua vida. Então, para esse ano de 2022, como já foi falado aqui pela irmã Lucila, que tamanhas foram as dificuldades, mas Deus ele nos fez vencer. Eu creio que em 2022 não vai ser diferente. Eu não digo que vai ser um mar de rosas, mas eu digo que nós iremos passar por ele, porque Cristo ele vai estar conosco. Cristo ele vai estar conosco todos os dias. E Cristo ele nos diz que para 2022, reaviva o dom que eu te dei. O Senhor ele te deu um dom, ele te entregou algo. E se ele te entregou algo, confie, porque ele vai te ajudar a caminhar, a prosseguir. Se você tropeçar, não tem problema não, porque quem te ajuda a levantar é o nosso Deus. E ele vai ajudar você a concluir aquilo que ele já tem colocado no seu coração. Essa chama que queima no seu coração. Muitas das vezes é algo que não é visto por ninguém. Mas o mais importante é que as pessoas que são atingidas por isso, elas escutam a voz de Deus através da sua vida. Por isso não deixe essa chama queimar. E para que a gente não deixe essa chama queimar, eu peguei aqui alguns pontos na sequência do livro de 2 Timóteo, de alguns ensinos que Paulo ele tenta dar a esse jovem Timóteo. E o primeiro ponto que Paulo diz a Timóteo é: seja disposto a passar pela provação. O livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 10 vai dizendo: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras,
mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Seja disposto a passar pela provação. Como eu disse, como foi 2021, 2022, se você colocar no seu coração, se você abrir o seu coração, estar disposto a enfrentar o que for, por amor a essa chama que Deus colocou no seu coração, seja forte por passar por cada momento, por cada etapa, porque é necessário que etapas ocorram nas nossas vidas, para que a gente consiga entender e ver o agir e o trabalhar de Deus através daquilo que Ele ainda está fazendo sobre nós, sobre as nossas vidas. E quando nós nos dispomos a realizar algo, é muito interessante que coisas incomuns acontecem. Poxa, eu me dispus a todo dia orar por uma família, por exemplo, às 8 horas da manhã. Meu irmão, pode ter certeza que quando for 7h59, alguma coisa vai acontecer para te tirar a atenção daquilo. Poxa, mas eu tenho das 8 às 8h30. Então agora ali eu vou ficar uns 5, 15 minutinhos para resolver isso aqui, depois eu volto a falar. Pode ter certeza que o seu problema vai acabar 8h31. Porque depois da 8h31 você não vai conseguir mais. O tempo que você tinha era aquele. Então, meu irmão, esteja disposto. Vai ser difícil? Infelizmente vai ser difícil. Mas maior sofrimento foi o que Jesus sofreu por nós. Que coisa pior do que ser acusado, ser chicoteado, ser açoitado por algo que a gente não fez, por amor a nós? Quem dirá a gente que às vezes tem um sofrimento que não chega nem a 1% do que Jesus passou, nem 1% do que homens e mulheres de Deus já passaram. E muitas das vezes a gente pega e desanima, a gente fala assim, não, é muita prova, é muita coisa, antes eu não tinha nada disso, por que agora eu vou ter? Mas para que a gente continue, persevere, esteja focado naquilo que Deus ele tem para a nossa vida, nós temos que estar dispostos a passar por esse tipo de provação. A gente tem um exemplo na Bíblia de uma provação que ela veio de Deus. Quantos aqui conhecem a história de Abraão? A maior provação que Abraão poderia ter passado, ele passou quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho. E sem pestanejar, ele foi lá, de antemão, e fez aquilo que Deus havia determinado. Mas aquilo era uma provação. E no momento do ato, Deus veio e providenciou o cordeiro para que ficasse no lugar do seu filho. Então, provações, elas vêm nas nossas vidas, mas elas passam, se nós estivermos focados em fazermos a vontade de Deus. Mas eu não sei como é que eu vou fazer, meu irmão. A gente não tem que se preocupar com isso. Nós temos que ter a certeza que no momento certo, Deus ele vai nos livrar. Que no momento certo, Deus ele vai providenciar um escape. E esse escape, ele pode de uma hora para outra acontecer sem a gente olhar para o lado. A gente está tão focado ali, quando a gente vê o escape apareceu, sem a gente saber de onde ele veio. Então, estejamos focados e preparados por passar pelas provações. O segundo ponto é: se apegue a exemplos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, vai dizendo: por essa causa também sofria, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido,
E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo vai dizendo para Timóteo que pelas mesmas causas ali que ele tem sofrido, pelas mesmas coisas que têm acontecido com ele, ele também tem sofrido ali no seu dia a dia. Mas o mais interessante é que ele pega no final do versículo 12 e fala que ele tem crido e está certo de que Deus ele é poderoso para guardar o que lhe confiou até aquele dia. Nós vemos ali que Paulo ele se coloca como exemplo na vida de Timóteo. Nós temos que ter homens de Deus, mulheres de Deus, companheiros que sejam exemplos em nossas vidas, que falem de Cristo em nossas vidas. Nós temos que nos apegar a essas pessoas. Aqui mesmo na Cariz nós temos grandes homens, grandes mulheres de Deus que nós podemos nos apegar. Nós podemos confiar. Meu irmão, me ajuda nessa. Ele vai estar orando com você, ele vai ter uma palavra de Deus para você. Aqui nós temos o exemplo do nosso pastor. Tem um exemplo aqui do nosso irmão Roberto. Hoje mesmo ali antes de começar o culto, ele chamou eu, o Osvaldo e o Silvio. Vamos ali, gente, vamos ali orar um pouco. Isso é um exemplo de servo de Deus. Um homem de Deus que fala na nossa vida. Se nós colocarmos homens de Deus, se nós nos apegarmos a homens de Deus, eu tenho certeza que em momentos de dificuldade, momentos de provações, como nós vimos que nós iremos passar, e faz parte, nós iremos suportar. Porque nós saberemos que nós não estamos sozinhos, porque Cristo realmente está conosco. Mas Ele coloca pessoas para nos ajudar a suportar os dias maus. Ele coloca as pessoas ao nosso lado para nos ajudar a carregar talvez um fardo que seja pesado demais para nós. Mas com a ajuda de quem está próximo, nós conseguimos suportar dia após dia. E isso é importante. Para que a gente reaviva esse dom que Deus colocou no nosso coração. Que nós tenhamos pessoas próximas que nos façam buscar e enxergar a face do nosso Deus e suportar os dias. O terceiro ponto que ele fala que nós temos é que guardar a verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vai falando: retenha a fé e o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Ou seja, guardar a verdade. As palavras que Paulo havia dito ali para Timóteo, são as palavras que nós temos ali, disponíveis para nós 24 horas por dia. Nós podemos abrir a nossa Bíblia, nós podemos abrir a palavra de Deus, e aqui nós encontraremos verdades. Verdades que norteiam as nossas vidas. Verdades que nos ajudam a encontrar respostas que talvez ninguém as tenha. Por isso é importante nós guardarmos a verdade, guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, para que a gente esteja preparado para aquilo que Deus ele vai fazer no nosso meio. E após guardar a verdade em nosso coração, nós temos que ser forte. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Fortifique-se na graça. Qual é a graça de Cristo Jesus para nossas vidas? Não foi a salvação? Algo imerecido? Ah, mas eu não consigo ser forte. Meu irmão, você nunca está sozinho. O Espírito Santo, ele sempre estará com você.
Foi isso que Jesus disse. Eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito Santo. E ele estará convosco todos os dias. E se nós estamos com o Espírito Santo, nós somos fortes. Porque eu sozinho não sou nada. Eu com Deus, eu posso tudo. Porque é Ele que nos fortalece. É dele que vem a nossa força. É a partir dele que nós colocamos dentro do nosso coração todas as verdades que nós encontramos aqui, como já foi dito. E a partir dessas verdades nós começamos a entender que a graça que veio sobre nossa vida é algo tão grande, mas tão grande, que é capaz de suportar todas as coisas que venham contra nós. Por isso Paulo diz a Timóteo: fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo, porque é de lá que nós tiramos as nossas forças para que nós possamos suportar todos os dias de nossas vidas. É de lá, meus irmãos. Porque nem todo dia a gente acorda vendo um passarinho verde, né? Ou passarinho azul, roxo, rosa. Tem dia que a gente acorda não querendo nem falar com ninguém. Hoje eu quero ficar quieto, não fala comigo, não é? Eu costumo ficar assim quando eu consigo dormir à tarde, alguém vai lá e me acorda. Nossa, Deus. Era melhor que eu não tivesse dormido. Daí eu tenho que ficar ali uns 15 minutinhos, 20 minutinhos meio quieto ali, porque até voltar, reconhecer tudo. Se eu acordo sozinho, beleza, mas se alguém me acorda, ainda mais no susto, meu Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda a ser forte. A graça de Deus, ela nos ajuda dia após dia, mês após mês, ano após ano. E não vai ser diferente em 2022. Porque em 2022 nós não estaremos sozinhos. Assim como nós não estivemos sozinhos durante todo esse ano. E sendo forte, nós vamos aqui para o quinto item, que Paulo ele vai passando ali a Timóteo. Compartilhar com o próximo. Mais importante do que nós buscarmos algo para nós, nos fortificarmos, entendermos que a graça de Deus nos torna forte, é compartilhar aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. Como é importante o nosso testemunho na vida do próximo. Como é importante nós abrirmos a nossa boca e dizer: Senhor, abençoa o teu filho, abençoa fulano, abençoa Beltrano. E nós vemos as coisas acontecer, ou então acontecerem conosco. E numa conversa, mesmo que seja informal, a gente vem e começa a compartilhar as maravilhas que Deus fez, as maravilhas que Deus tem feito. Meus irmãos, isso é algo tremendo, porque muitas das vezes a pessoa que está ouvindo aquilo ali, esteja passando por algo semelhante ou pior do que aquilo. E quando escuta que Deus ele fez algo, quando escuta que Deus realiza algo, tenha certeza que ela fica mais forte ainda e convicta que Deus também pode realizar algo na vida dela. Por isso é importante que a gente compartilhe nossas experiências, compartilhe as coisas que Deus tem feito no nosso coração, compartilhe as coisas que Deus vai fazer porque a gente acredita, compartilhar os nossos sonhos, compartilhar as nossas vontades. Porque o ser humano, ele é carente disso, de ouvir e de ser ouvido. Então, quando nós compartilhamos, nós doamos algo, como eu já disse aqui em uma das pregações que eu tive a oportunidade, nós doamos o nosso tempo, que é aquilo que nós temos de mais precioso. E quando nós doamos para alguém aquilo que nós temos de mais precioso, Deus ele se revela para aquela pessoa através da nossa vida. Por isso é importante que a gente compartilhe as coisas com o próximo. E em 2 Timóteo 2,2 vai dizendo: e as palavras que me ouviu dizer na presença de mim, muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, Paulo falando para Timóteo: olha, isso aí que eu estou te passando, isso aí que eu estou escrevendo para você, isso é para te fazer bem. Coisas que Deus tem para você,
Mas isso não fica preso a você. É para você compartilhar. Chega em alguém e fala. Chega em outra pessoa e fala. Aquilo que Deus ele faz para nós não é especificamente para nós. Porque se nós somos abençoados, é para as pessoas que estão ao nosso redor também serem abençoadas. E isso é algo falado constante aqui na nossa igreja. Se eu sou abençoado, eu tenho que abençoar as outras pessoas. Não adianta eu querer aquilo só para mim e quem está ao meu redor não respinga, né? Então nós temos que compartilhar. E por último, perseverar na fé. Paulo vai dizendo no livro de 2 Timóteo 3, versículos 10, 11 e 14. Assim. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas em todas essas coisas o Senhor me livrou. No versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. A última coisa que Paulo ele vai dizendo ali para Timóteo é: persevere. Exerça a sua fé. No livro de Hebreus vai falando que a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. É difícil ter fé, irmãos. Não é fácil. Porque nós não conseguimos enxergar, ela não é palpável. Mas através das coisas que nós vemos Jesus fazendo, que nós vemos Jesus realizando, nós vamos lendo, nós vamos aprendendo. E a fé ela vem crescendo dentro da gente. E aquilo vem tomando conta do nosso coração. E que nós acabamos, como diz lá em Hebreus que eu acabei de falar, nós acabamos tendo certeza do que esperamos. Eu espero em Cristo. Eu tenho a certeza, a convicção que Cristo ele preparou algo para que eu faça, preparou algo para a minha vida, e Ele tem um propósito na minha vida. E mesmo que eu não veja, eu acredito. Eu acredito porque Ele é o meu Salvador. Eu acredito porque Ele deu a sua vida por mim. E eu acredito porque podem passar céus, podem passar qualquer coisa na minha vida, mas eu sei que o meu Redentor ele vive. Nós temos que buscar isso dia após dia. É difícil ter fé, é difícil ter fé, mas é aquilo, é 1% por dia. Poxa, hoje falta muito para mim, mas amanhã falta muito menos um pouco. Depois, muito menos mais um pouco. E conforme os dias vão passando, nós vamos enxergando, nós vamos vendo, nós vamos aumentando aquilo que nós cremos, nós vamos ter fé. A nossa fé vai ficando tão cheia dentro da gente. Nós vamos olhar para um e falar assim: irmão, quero orar por você hoje. E através da sua oração, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser tocadas pelo Espírito Santo, pessoas podem ter suas vidas transformadas. Não que nós mereçamos destaque, não, eu orei e a pessoa foi curada, não. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo que habita em mim, Ele é misericordioso, para quando nós estendermos as mãos para aquelas pessoas que necessitam,
o Espírito Santo também habitará na vida delas, e irá transformar a vida delas como Ele tem transformado a nossa vida. Por isso, persevere na fé. Busque a Deus em todo instante. E com esse tema, reaviva o dom que Deus te deu. Que nós possamos ter um ano de 2022 mais abençoado que foi 2021. Porque apesar de todas as coisas, Deus Ele nos guardou. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse ano, irmãos. E eu creio que muitos, se pararem para analisar, por mais desastroso que possa ter parecido, tem muita coisa para agradecer a Deus. Só de nós estarmos aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, adorando o nosso Deus, já é motivo para sairmos daqui pulando de alegria. Porque infelizmente quantas pessoas esse ano perderam essa oportunidade. Mas o Senhor nos mantém de pé, nos mantém firme. E Ele quer que em 2022 a gente mantenha essa chama acesa. E que essa chama no nosso coração, ela possa contagiar quem está ao nosso redor, quem está ao nosso lado. E você que pensou que Deus terminou, não, aquilo que Deus faz na minha vida, a obra de Deus na minha vida acabou. Agora eu só vou ficar sentado, de vez em quando eu vou no culto, ou então só vou ficar assistindo pela internet quando der tempo. Não. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Por isso não desista, meu irmão. Não desista, meu irmão. Deus tem algo novo para você nesse ano que está por vir. 2022, que nós possamos reavivar o dom de Deus em nossas vidas. Amém? Fica de pé, vamos adorando o Senhor.